Senhor, quando tu descerás sobre as nuvens? Senhor, Irmão Shen? Ha! É você! Irmão Yang, há quanto tempo? Realmente! O que está fazendo aqui, hein? Esperando a vinda do Senhor. O mais importante agora é esperar que o Senhor desça sobre as nuvens. Você não sabia que o Senhor já retornou? O quê? O Senhor retornou? Por que eu não vi isso? Você poderia reconhecê-lo quando ele retornar? Você deve ouvir a voz do Senhor e buscar a verdade. Buscar a verdade? Eu vi na internet a Igreja de Deus Todo-Poderoso testificando que o Senhor retornou. O Senhor retornou mesmo? Eles ouviram o Espírito Santo falar às igrejas e reconheceram a voz de Deus e assim determinaram que o Senhor Jesus retornou. É o Deus Todo-Poderoso encarnado. Deus Todo-Poderoso? Deus Todo-Poderoso expressa... Espera aí. O que foi? Está dizendo que o Senhor Jesus retornou e que seu nome é Deus Todo-Poderoso? Isso. Não pode estar certo. Por que não pode estar certo? Se o Senhor retornou, então ainda deve ser chamado de Jesus. Por que ele se chamaria Deus Todo-Poderoso? O nome de Deus não pode ser mudado. O nome de Deus não pode ser mudado? Não, não pode. Vou te fazer uma pergunta. Faça. Qual é o nome de Deus no Antigo Testamento? Jeová. E qual é o nome de Deus no Novo Testamento? Jesus. Então o nome de Deus não mudou? Bem, o nome de Deus... mudou mesmo. Não é? Tá. O nome de Deus mudou. Mas isso não prova que Deus tem um outro novo nome nos últimos dias. Irmão Shen, deixa eu te perguntar outra coisa. Claro. O que o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12 diz? Isso eu sei. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e também o meu novo nome. Ele tem um novo nome, não é? Ele realmente tem um novo nome. Não é mesmo? O nome de Deus? Não, isso não está certo. O que foi agora? A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se ela diz que ele é o mesmo, como pode ter um novo nome? Irmão Shen, não percebeu que existe um mistério para o nome de Deus? Um mistério? Então me conte. Como nós humanos podemos explicar um mistério? Isso é verdade. No entanto, Deus pode revelar todos os mistérios. Deus explicou isso? Explicou sim. O que ele diz? Eu preciso saber. Então preste atenção. Há quem diga que Deus é imutável. Isso está correto. Isso está correto. Isso mesmo. Mas tem a ver com a imutabilidade do caráter de Deus e sua substância. Mudanças em seu nome e obra não provam que sua substância mudou. Em outras palavras, Deus sempre será Deus, isso nunca mudará, isso nunca mudará. Isso faz sentido. Então agora você entendeu? Eu não. Então vou dar um exemplo que não se encaixa muito bem. Pode falar. Digamos, por exemplo, que você seja professor em uma escola. Como os alunos chamam a você? Eles me chamariam de professor Shen. E se você fosse um médico? Doutor Shen? E se você abrisse uma loja e fosse o gerente? Aí eu seria o gerente Shen, é claro. Então, assim como a sua ocupação muda, também muda o modo como os outros o chamam. Mas continua sendo você, não é? E precisa perguntar? Claro que ainda sou eu. Então, o princípio é o mesmo. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isso significa que o caráter e a essência de Deus nunca mudarão. Não significa que o nome de Deus nunca mudará. Não importa como o nome de Deus ou obra de Deus mudem, Deus ainda é Deus. Você está dizendo que a essência de Deus nunca pode mudar, mas o nome dele pode mudar? Você está começando a entender. Se dissermos isso, então Deus tem mesmo um novo nome nos últimos dias. Por que Deus assume um nome e por que ele muda seu nome? A resposta a essa pergunta está nas palavras de Deus Todo-Poderoso. O que elas dizem? Deus Todo-Poderoso diz:
Você deve saber que, originalmente, Deus não tinha nome. Ele assumiu um, dois ou muitos nomes, porque tinha obra a fazer. E tinha que gerenciar a humanidade, e a palavra manifesta em carne. Originalmente, Deus não tinha nome. E só recebeu um nome porque tinha uma obra para realizar e tinha que guiar a humanidade. São palavras novas para mim. Eu nunca tinha ouvido. Irmão Shane. Yang... Irmão Shane, Sim. ouça mais algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: porque Jeová e Jesus são um, todavia eles são chamados por nomes diferentes em eras diferentes? Por que isso? Não é porque as eras de sua obra são diferentes? Poderia um único nome representar Deus em sua totalidade? Sendo assim, Deus deve ser chamado por um nome diferente, em uma era diferente. E ele deve utilizar o nome para alterar a era e representar a era. Pois nenhum nome pode representar totalmente o próprio Deus. E cada nome só é capaz de representar o aspecto temporal do caráter de Deus em uma determinada era. Tudo o que ele precisa fazer é representar sua obra, de a palavra manifesta em carne. Isso mesmo. Deus é tão grande, tão onipotente. Como poderia um nome em especial representar totalmente a Deus? Sim, um nome não pode representar a totalidade de Deus. Em todas as etapas da obra de Deus, ele deve usar um nome que tenha significado para cada época, para representar a obra que realiza e o caráter que ele expressa na era em particular. Esse é o princípio da obra de Deus. É a principal razão para ele mudar o seu nome. Ah, eu entendi. Um nome só pode representar uma era, uma etapa da obra. Assim que a era muda, a obra muda. E com isso, o nome de Deus também muda. É, isso mesmo. Deixa eu dizer... Não precisa falar sempre. Cante um verso. É claro. Vamos cantar um verso de um hino das palavras de Deus. Jeová é o nome que usei durante minha obra em Israel. Que usei durante minha obra em Israel. E significa o Deus dos israelitas, o povo escolhido de Deus, que pode se apiedar do homem, amaldiçoar e guiar a vida do homem. Significa o Deus que possui grande poder e é cheio de sabedoria. E o nome do Senhor Jesus? Jesus é Emanuel e significa oferta pelo pecado, repleta de amor e de compaixão, e redimiu o homem. Ele fez a obra da era da graça e representa a era da graça. Pode representar só uma parte do plano de gestão de a palavra manifesta em carne. Essas palavras são ótimas. Então você entendeu agora? Ao ouvir isso, de repente vejo a luz. Isso. O nome de Jeová só pode representar a era da lei. O nome Jesus só pode representar a era da graça. E o retorno de Deus nos últimos dias, com certeza deve ter um novo nome que represente a era final. Correto. Você acabou de dizer que Deus nos últimos dias é chamado de Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. Há uma base bíblica para isso? Foi profetizado há muito tempo no livro do Apocalipse. Eu quero ouvir isso. Capítulo 1, versículo 8. Eu sei isso. Então recite. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o capítulo 11, versículo 17. Capítulo 11, versículo... Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras... Porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. E capítulo 4, versículo 8, capítulo 15, espera. versículo 3, capítulo 16, versículo 7, capítulo 19, versículo 6. Chega. São muitos. Isso mesmo. Estas escrituras profetizaram que o novo nome de Deus nos últimos dias seria Deus Todo-Poderoso. E assim é, Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro. Apocalipse profetizou que, quando os 4 seres viventes e os 24 presbíteros nos céus adoravam a Deus, eles o chamavam de Deus Todo-Poderoso. Correto.
Posso resumir para você? Fique à vontade. Uma Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o livro do Apocalipse. O Antigo Testamento registra a obra de Deus na era da lei. E o nome de Deus é Jeová. O Novo Testamento registra a obra de Deus na era da graça. E Deus mudou seu nome para Jesus. Isso mesmo. O livro do Apocalipse profetizou a obra na era do reino. E o nome de Deus Deus Todo-Poderoso. Um Deus em 3 eras diferentes, realizando 3 etapas diferentes da obra e usando 3 nomes diferentes. O nome de Deus é realmente um mistério. Se o próprio Deus não expressasse suas palavras e não revelasse esse mistério, então ninguém seria capaz de explicá-lo. Certo. Irmão Yang, você entende muito. O seu entendimento vem das palavras de Deus Todo-Poderoso? Isso. Eu também queria ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Também gostaria de lê-las? E por que não, irmão Yang? Então, vamos. O que é aquilo? Isso é... Então? A palavra manifesta em carne. Esta é a palavra expressa por Deus Todo-Poderoso? Sim. A palavra de Deus Todo-Poderoso. Puxa, mas são muitas. O que você acabou de recitar vem deste livro? Isso mesmo. Todas as palavras deste livro são a verdade. Sim, eu vejo que todas as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. Irmão Yang. O quê? Eu tenho outra pergunta. Faça. Qual é o significado de Deus vir realizar sua obra nos últimos dias usando o nome de Deus Todo-Poderoso? Ele explicou isso? Explicou. Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades que o homem deve entender para a sua fé em Deus. Isso é ótimo. Preciso ler mais de perto. Veja aqui. Deixa eu ler isso. Já fui conhecido como Jeová, também já fui chamado de Messias. E as pessoas uma vez me chamaram de Jesus, o Salvador, porque elas me amavam e respeitavam. Mas hoje, não sou o Jeová ou o Jesus que as pessoas conheceram nos tempos passados. Sou o Deus que voltou nos últimos dias, o Deus que irá colocar fim a esta era. Sou o próprio Deus que se ergue nos confins da terra, repleto de todo o meu caráter e pleno de autoridade, honra e glória. Eu assumi este nome e possuo deste caráter, para que todas as pessoas possam ver que eu sou um Deus justo, e sou o sol que arde e o fogo que flameja. Assim é para que todos possam me adorar, o único Deus verdadeiro. E assim é para que possam ver minha verdadeira face. Não sou apenas o Deus dos israelitas. E não sou apenas o Redentor. Eu sou o Deus de todas as criaturas, no céu, na terra e no mar, de a palavra manifesta em carne.